E esse é mais um pedacinho da criação de Deus ali em Tocantins. Confira agora o testemunho de vida do Paulinho. O legal do programa Transformação é que nós entrevistamos pessoas que foram transformadas pelo amor de Jesus. E nós estamos sempre à busca de pessoas realmente com uma intimidade com Deus para saber que tipo de transformação Deus fez na vida delas. E hoje nós vamos conhecer o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Ismar. Tudo jóia. O Paulo tem 29 anos, ele é de Itajaí, tão próximo aqui de Joinville, não é? É verdade. Que legal. Vem cá, Paulo, quem são os seus pais ali em Itajaí? Então, minha mãe é a Maria Cristina, meu pai é o Paulo Afonso do Nascimento, tenho também uma irmã chamada Carolina. O meu pai ele é proprietário de uma imobiliária em Itajaí e a minha mãe sempre foi do lar, apesar de ter formação em farmácia. Ô Paulo, vou te fazer uma pergunta agora que, desculpa, né, fazer essa pergunta, mas a tua carinha ela não engana, assim. Eu acho que quando você era pequeno, você era aquele queridinho da mamãe, aquele filhinho cuidado, mimado, não é verdade? É verdade, Ismar. A minha família sempre foi uma família muito presente. Meu pai, minha mãe e minha irmã me deram sempre muito amor, muito carinho, muita atenção. O meu pai e minha mãe, eles estavam sempre do meu lado. Sempre que eu precisei, eles estavam presentes. E a minha mãe é aquela mãe puxa, que está sempre me ligando, que está sempre tentando falar comigo. Aquele grude-grude. O grude-grude, e eu junto com a minha esposa, às vezes ela me liga, a gente conversa. Mas é bom ter uma família assim e me ajudou muito na minha vida. E como queridinha, assim, tu não tinha aqueles sonhos de pequeno que são quase impossíveis? Tinha sim, Ismar, deixa eu contar pra ti. Quando eu era pequeno, criança ainda, na primeira infância, eu tinha um sonho de ser astronauta da NASA. Astronauta? Astronauta da NASA. Cara, eu tinha uma paixão por tudo aquilo relacionado ao universo. Eu lembro que nessa época, assim, eu ficava horas e horas com uma pinha no céu, uma lanterninha, no meio de um sítio que a gente tinha em Itajaí, observando as estrelas, juntando uma estrelinha com a outra para formar as constelações, não perdia uma chuva de meteoro. Nossa. Era fantástico assim. E meu sonho realmente nessa época era ser um astronauta e de preferência da NASA. Não, mas quem mora em Itajaí, já próximo do mar, ali do porto, tudo, não tem sonho de ser pescador? Não era bem assim, não era bem pescador. Eu era pescador, sempre fui pescador, um bom pescador inclusive. Você já tem história de pescador. Pois é. Mas assim, na verdade, uma outra profissão que eu sempre quis, na verdade depois da astronomia, foi ser oceanógrafo. Eu estudava na Univale. Estudar o oceano? Isso, perfeito. Eu estudava numa universidade na qual existia esse curso embutido, né, no currículo da universidade. E eu lembro que na hora do recreio, assim, isso né, na oitava série, por ali, eu via aqueles estudantes de oceanografia limpando as máscaras de mergulho. Já se apaixonava por aquilo? Se apaixonava. Tinha aula no laboratório de biologia, via aqueles peixes, enfim, os crustáceos e aquilo assim eu sentia que era para mim. Paulo, e você primeiro sonhou com a NASA, depois passou para a oceanografia, mas na verdade você se tornou um médico, não é verdade? É isso mesmo, médico. Pois é, mas querer ser médico, na verdade a pessoa opta por causa do status, né? Ou talvez porque gosta de tocar nas pessoas, ajudar as pessoas, e é isso que aconteceu na tua vida? Na verdade foi isso mesmo, Mar. Eu por volta dos meus 14, 15 anos optei pela medicina e vocês podem estar perguntando para mim assim, bom, Paulo optou pela medicina porque tinha um sonho de ajudar as pessoas, de fazer a diferença na vida de alguém. Mas não era nada disso. Eu sempre fui assim, um jovem muito egoísta. Só pensava em mim mesmo, em mais ninguém. E na minha família. Eu me lembro que quando a minha irmã convidava alguma amiga para ir lá em casa, eu tinha assim, um ciúme enorme de tudo, da luz que ela acendia, da comida que ela comia. Eu sempre fui uma criança, um adolescente e um jovem extremamente egoísta. E algo assim que me atrapalhava demais também era com relação à timidez. Eu sofria assim de uma timidez enorme. Eu me lembro que na época da faculdade, quando tinha que fazer algum trabalho, por exemplo, na frente da sala, eu sempre era o responsável por segurar a cartolina. Porque segurando a cartolina eu poderia esconder o meu rosto de medo, não queria me envolver, não conseguia falar em público, não conseguia falar assim quando tinha mais de uma pessoa me observando, por exemplo. Eu sempre sofri muito com isso e eu sei que isso iria também atrapalhar na prática da medicina, que a gente tem que conversar com o paciente, puxar assunto e assim por diante. Ô Paulo, estudar medicina hoje realmente é um status, né? As pessoas olham para o médico, nossa, ele é médico, né? Cá entre nós, isso subiu para a cabeça? Subiu sim, Ismar. Eu me lembro que quando eu passei em medicina, que eu tive o resultado, a minha aprovação, aquilo ali parecia, vamos dizer assim, que eu tinha virado um rei. Eu me lembro que quando eu ia conversar com alguma menina, quando eu ia conversar com alguém, eu sempre colocava esse assunto em pauta. Eu sempre tentava em todas as conversas falar que eu ia fazer medicina, querer me mostrar, algo difícil, falava quanto é que tinha dado o índice. Eu me lembro que uma das primeiras coisas quando eu cheguei em Florianópolis que eu fiz foi comprar aquela pastinha escrito medicina
Aí já bota a medicina para todo mundo ver. Exatamente. Então, assim, foi algo que me marcou bastante, esse orgulho que eu tive depois de ter passado na medicina. E Paulo, eu quero fazer uma analogia com a minha área. Minha área é eletrônica, né? A tua é medicina. E quando eu estudo eletrônica, né, ou troco um componente eletrônico ali, eu sei que se eu deixar o ferro de solda muito tempo num circuito bom, eu posso queimar ele. Mas mesmo que queime, eu pego ele, de R$5, jogo fora, boto um outro ali, consertei, claro. Foi embora. Agora no corpo humano, né, com certeza é muito mais complexo. Então o estudo é muito mais difícil. Como é que foi essa fase do estudo na tua vida? É verdade, Ismar. Eu sempre tive assim na minha mente que eu teria que fazer o meu melhor na medicina. A gente lida com seres humanos, lida com vida, lida com um corpo muito complexo, Nossa, creio eu, mais complexo do que máquinas, porque o próprio ser humano é que cria as máquinas. Então, e esse estudo, essa carga de estudo durante a faculdade fez com que fez até que na sexta fase de medicina todo esse compromisso que eu tinha comigo mesmo, eu tinha uma cobrança enorme sobre mim para eu estar fazendo o melhor na faculdade, associado assim a outros probleminhas da minha vida, como o término de um relacionamento que eu tinha, o distanciamento da família, fizeram com que eu entrasse num estado assim de estresse enorme. E esse estado de estresse me levou a fazer uma série de exames médicos. Eu me lembro assim, bem rapidamente, que eu estava numa aula de cardiologia, treinando eletrocardiograma, e eu fui o cobaia da turma. E no momento que o professor fez o eletrocardiograma, uma coisa que era para ser normal o resultado, porque na medicina a gente aprende primeiro o normal para depois o alterado, veio todo anormal o resultado. Quer dizer, o teu cobaia era só fazer uma brincadeira, um teste ali para dizer como é que se mede e você realmente tinha problemas. Exatamente, Ismar. E fui fazer outros testes, cardiologia, deram normais, enfim. Só que eu tinha assim uma ansiedade enorme. Eu sofria para dormir à noite, não conseguia, uma insônia que eu virava para um lado, para o outro, e eu olhava para o relógio, o tempo ia passando e cada vez mais insônia. Eu estava vivendo um momento assim muito difícil na metade do curso da medicina. Paulo, eu preciso perguntar para ti, eu estou me coçando aqui para saber como é que você aceitou Jesus. E talvez as pessoas que estão nos assistindo, né, elas pensam assim, nossa, mas o Paulo é um cara perfeito, né? Nunca teve problemas, nasceu numa família legal, estudou medicina, né? E esse negócio de aceitar Jesus, será que já não veio tudo junto com isso? Não, eu sei que tem um momento da nossa vida que a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, né? E eu quero saber como é que foi na tua vida. Então, Ismar, nessa fase, ainda na sexta, no caso da metade do curso, que eu comentei com relação a um momento de estresse que eu estava passando, dificuldade na minha vida pessoal, um colega meu, da minha turma, me convidou para estar participando de uma reunião de jovens em Florianópolis. E eu confesso que relutei um pouco se eu ia ou não nessa reunião, porque eu pensava que ia atrapalhar um pouco os meus estudos, enfim. Mas eu decidi ir. E nessa reunião eu conheci jovens que tinham histórias de vida diferentes da minha. Só que o denominador comum deles, Ismar, era Jesus Cristo. E eu resolvi então convidar Jesus Cristo, nesse momento de dificuldade que estava passando, para fazer parte da minha história, para mudar a minha vida. Minha mãe já tinha me apresentado a Ele por volta dos meus 10 anos, mas nunca ficou, vamos dizer assim, com uma amizade plena. Mas agora eu resolvi realmente assim, convidá-lo para fazer parte da minha história. Paulo, e quando Jesus entrou na tua vida, o que Ele mudou? Ismar, mudou muita coisa. A primeira coisa que eu quero falar é que Ele tirou eu do fundo do poço, daquele estado de estresse, daquela preocupação, aquela dificuldade para dormir. Depois do momento que eu aceitei Jesus, eu convidei Ele realmente para fazer parte da minha vida. Eu nunca tive noites de sonos tão bem dormidas. Eu me lembro que depois disso eu virava para o lado e já caía no sono. E além disso, Ismar, de tirar do fundo do poço, o Senhor Jesus Cristo também tem colocado no meu coração um amor enorme pelos pacientes. Lembra que eu falei que eu não fiz medicina para ajudar as pessoas, mas hoje, querido, o Senhor tem colocado no meu coração, para mim, que eu faço medicina para estar fazendo a diferença na vida de alguém. E a partir do momento que eu resolvi colocar em prática na minha profissão o amor que Deus tem me dado, a medicina se tornou algo fantástico. Hoje eu faço ela com prazer. Hoje eu acordo de manhã cedo para ir para o meu consultório, para fazer um plantão no hospital. Eu vou com alegria, porque eu sei que eu tenho a oportunidade de estar fazendo diferença na vida de alguém. E além disso, Ismar, o Senhor tem tratado a minha timidez. Hoje eu estou aqui contigo conversando. Pessoas me convidam para fazer jantares e contar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e eu falo. Então o Senhor também tem tratado a minha timidez.
Paulo, eu sei que tem muitas meninas que estão nos assistindo aqui que começam a pensar assim, nossa, esse cara é moreno, esse cara é bonitão, é médico, é querido, né? Gente boa, aceitou Jesus, então ele é perfeito, quero casar com ele. Mas tira o cavalinho da chuva aí porque, né, o Paulo é um cara casado com a Carol, né, Paulo? É verdade. E é um namoro onde vocês buscaram a presença de Deus, vocês oraram para se decidir um pelo outro, né? Amém. E como é que foi esse momento? Então, Ismar, a Carol foi um presentaço de Deus para minha vida. Eu creio que a Carol ela veio no momento em que eu mais buscava a Deus. E quando a gente busca a Deus, Ele vai acrescentando coisas na tua vida. E a Carol foi aquela mais importante, aquele presente maior de Deus para mim. Eu e a Carol, antes de começarmos o nosso namoro, a gente orou, pedimos orientação e direção para Deus, entramos no namoro, lutamos para manter durante o namoro a nossa santidade, ou seja, uma maior intimidade depois do casamento. E há cerca de 3 meses e meio, eu e a Carol casamos. E o Senhor assim tem realizado sonhos de nossas vidas, sonhos juntos, que eu e a Carol tínhamos. E o Senhor tem nos honrado. E eu creio, Ismar, que essa honra, através de portas abertas com relação a emprego, de portas abertas com relação ao local que é hoje que a gente vive, que era o local dos nossos sonhos, que tudo isso vem como uma consequência lá no começo de a gente estar honrando e buscando a Deus e colocando Deus como prioridade no nosso relacionamento. Pois é, Paulo, agora a gente falou da Carol, né? É o pessoal quer conhecer a Carol. Com Carol, certeza. eu tô aqui do ladinho, tem que entrar agora aqui e mostrar. Amor. E essa é a Carol, e esse é um casal querido que entregou a vida deles na mão de Jesus. Muito obrigado, tá? Ismar. Valeu, que Deus te abençoe. Podemos observar o quanto Deus tem abençoado a vida do Paulinho. Deus tem dado a ele um trabalho que ele realmente gosta, uma esposa. Deus tem realmente dado muitas alegrias, muitas bênçãos para ele. E ele pode abençoar a sua vida também. Tem um detalhe, o Paulinho, ele busca em primeiro lugar o reino de Deus. Na Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então essa é uma dica muito importante que nós queremos dar hoje. Quando colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, quando agradar a Deus é o nosso foco, as demais coisas que precisamos para viver, o próprio Deus acrescenta. Deixe-se transformar por Jesus e que Deus te abençoe.